Meus queridos, hoje estamos a celebrar em comunhão com toda a igreja em todo o mundo a solenidade da Anunciação do Senhor. Parece ser uma solenidade mariana, podemos até dizê-la, mas é uma solenidade cristológica, vem nos falar de Jesus Cristo. A igreja celebra essa solenidade em 25 de março, 9 meses antes do nascimento de Jesus. Anunciação, assim que o anjo anuncia, Maria, ela tem a possibilidade de dizer sim ou dizer não ao projeto de Deus. Ela respondendo, faça-se, fiat, faça-se a tua vontade. Respondendo sim, imediatamente ela começa a conceber o Filho eterno de Deus, que se torna no seu ventre naquele momento, no sim da Virgem Maria, o Filho eterno, Deus eterno, se torna ser humano, assume um corpo e uma alma naquele momento, no ventre dela. Então, é o dia da concepção, é o dia que Maria engravidou, 25 de março. Acontece que este ano caiu na Semana Santa e na tabela de precedência litúrgica, a Semana Santa está à frente, então tem que empurrar uma semana depois. A semana seguinte à Semana Santa foi o que nós chamamos e vivemos aqui nessa paróquia de oitava de Páscoa. Também na tabela litúrgica tem precedência, então passou para o dia imediato, que é hoje, segunda-feira, imediatamente o dia próximo, a oitava. Ontem nós terminamos a oitava, então hoje estamos a celebrar. Eu disse nesse fim de semana que neste ano Jesus vai nascer um pouco prematuro, né? Eu disse porque do 25 de março, hoje é dia 8, né? 8. Muito bem. Anunciação do Senhor. A igreja, na liturgia primitiva, celebrava esta solenidade imediatamente antes do Natal, né? Nós temos ainda resquícios disso, o que nós celebramos lá no tempo do Advento. Sempre o quarto domingo do tempo do Advento são os textos que vão falar do que nós celebramos hoje. Por quê? Porque a igreja antigamente celebrava lá, naquela fase do ano litúrgico, próximo do Natal. E passar para 25 de março, na reforma litúrgica, não foi somente para calcular 9 meses antes, foi porque sempre se creu na tradição da igreja que o mundo foi criado neste dia, né? Creu-se sempre que o mundo foi criado nesse dia. E um outro cálculo erudito e místico também apontava que Jesus tinha sido crucificado neste mesmo dia da Anunciação, né? No 25 de março. Por isso que a igreja transfere para esse dia, e é um dia muito importante para a fé cristã. Nós observamos, ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías um pouquinho da história do rei Acás, né? Se a gente olhar lá no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 7, nós vamos observar que ali Deus faz uma promessa com Davi, sela uma aliança com Davi, e Deus promete a Davi o quê? Eu vou, a partir da sua dinastia, fazer entrar, se cumprir na vida do meu povo a minha vontade. Sua dinastia, Davi, nunca terá fim. E, segundo Samuel capítulo 7. Mas aqui hoje nós ouvimos Isaías 7. Se a gente pegar o livro dos reis, o segundo livro dos reis, o capítulo 16, a gente vai ver que Acás, que foi um dos descendentes, um dos sucessores de Davi,
ele começa a pisar na bola, né? Primeiro ele oferta o seu próprio filho a um ídolo pagão, sacrificando o seu filho a um ídolo pagão. Depois nós vamos ver no capítulo 16 do segundo livro dos Reis, que Acaz, ele vai começar a fazer aliança com um império pagão que se chama Assíria, aliança comercial, política, e começa a entrar no reino, no povo de Deus, no reino de Israel, muitas tradições pagãs. Isso desagrada a Deus. Por isso Deus envia nesse momento, nós ouvimos esse trechinho hoje na primeira leitura do capítulo 7 de Isaías. Deus envia alguns profetas a Acaz para dizer assim, olha o que nós ouvimos hoje: ouvi vós, casa de Davi, ou seja, vós, Acaz, ouvi, será que achais pouco incomodar os homens, e agora passais a incomodar, a pegar no pé do próprio Deus? E o profeta Isaías, como alguns outros, vão denunciar o pecado de Acaz, e vai dizer assim: se você não voltar para Deus, e não conduzir o reino que pertence a Deus conforme a vontade de Deus, o reino será destruído. E de fato o reino foi destruído pelo pecado dos reis, mas a dinastia não, porque Deus prometeu que ela seria para sempre. E o que é de Deus ninguém destrói. Ninguém destrói. Por isso que a gente sempre fala, né? Na prática da igreja, a gente vive fazendo consagração, não é verdade? Consagração, vou consagrar isso, vou consagrar aquilo. Olha, o que é consagrado a Deus e o que passa a pertencer a Deus, não tem fim, não acaba, não se destrói. Pode o diabo, pode o mundo, pode o pecado, pode tantas forças tentar destruir o que é de Deus, mas o que é de Deus, o que está consagrado ao Senhor, não vai ser destruído por nada e por ninguém. Por isso o reino é destruído, mas a dinastia não. Deus, ele vê que o seu projeto foi quase que interrompido, mas Deus vai retomar esse projeto, que nós meditamos muito isso quando celebramos a solenidade de São José. E na pessoa de São José, Deus vai retomar esse projeto da dinastia davídica, como nós já meditamos algumas vezes, porque ninguém mexe com o que é de Deus. E nós vemos na pessoa da Virgem Maria esse instrumento do cumprimento do projeto de Deus. Minha gente, a Virgem Maria foi preparada desde o ventre de sua mãe para aquele sim, né? O Antigo Testamento inteiro, olha, séculos, né, esperando o Salvador, o Messias, aquele que iria restituir a dinastia perdida. Tudo se cumpre naquele sim, um sim singelo, que ninguém ouviu senão o anjo, né? Às vezes a gente pensa que o que a gente faz, o que a gente pode contribuir com Deus, é tão insignificante, mas eu vou dizer uma coisa, não é. Nós temos muita importância no cumprimento do projeto de Deus, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão aos nossos cuidados. Certamente hoje você vai rezar por alguém que não esteja aqui, ou que esteja longe de Deus, eu tenho certeza, né? Ou seja, Deus te entregou essa missão, e sua singela oração, parece que às vezes, por perpetuar-se no tempo, né, por perpetuar-se de maneira insistente por tanto e longo tempo, parece que a gente se torna insignificante. E eu vou dizer, não é. Maria vivia num vilarejo insignificante da Galileia. Se a gente vai pegar Nazaré, um lugar insignificante no mapa, e foi lá que Deus fez cumprir de maneira grandiosa o cumprimento de tudo que tantos profetas disseram que haveria de se cumprir. Minha gente, Deus quer
não que Ele precise de nós, mas Ele quer contar conosco. Por isso que a gente não pode desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Por isso que a gente não pode desistir de rezar. Você vê alguma coisa na sua vida familiar, você vê alguma coisa próxima a você, na vida de alguém que você ama, algum ente querido, algum amigo, alguma coisa que precisa da presença de Deus, que precisa ser transformado por Deus. Não seja frágil, fraco, não ceda com tanta facilidade, seja insistente, porque Deus está contando conosco. Mas Padre, seria tão mais fácil se Deus fizesse por conta própria as coisas, né? É igual rezar, né? Se a gente for pensar bem, para que rezar, se Deus já sabe o que a gente precisa? Porque Deus quis ser buscado, porque Deus quis contar conosco, né? Ai, Padre, mas eu não sei o que, se você não concorda com Deus, depois quando você estiver lá junto dele, você diz a Ele, mas foi assim que Deus quis fazê-lo. Deus podia fazer também com que a encarnação se cumprisse de um jeito milagroso, sem contar com a instrumentalidade de uma mulher, mas Ele quis contar com o ser humano, né? A figura da Virgem Maria é a figura da vontade de Deus também na nossa vida. Ele conta conosco em tudo o que Ele quer cumprir, não somente na nossa vida, mas na vida de outrem, né? E a gente precisa tomar consciência disso. Qual é a sua e a minha missão hoje, né? Um sacerdote tem a missão de santificar o seu povo, de levar o seu povo ao céu, não somente pelos ritos, mas também pela sua oração pessoal. Eu sei a minha missão, e você, qual é a sua missão, né, diante daqueles que Deus colocou aos seus cuidados? E a vida espiritual também, ela é um grande contributo no cumprimento da nossa missão. Quando a gente deixa de rezar, alguém está deixando de ser santificado pela nossa oração, porque Deus quis contar conosco. Deus quis contar conosco, né? Imagine você estar num ponto de ônibus, esperando o ônibus que passa de 15 em 15 minutos, e você vai bem naquele horário do 15 minutos, e o ônibus não vem. Por quê? Porque aquele motorista naquele dia faltou do trabalho, ou seja, ele descumpriu a sua missão, e alguém ficou em prejuízo por causa do descumprimento. Mesma coisa nossa vida espiritual. O sim da Virgem Maria, minha gente, por que é uma mulher tão importante para nós, né? Não dá para entender os protestantes tratarem-na com tanta insignificância, com tanto ranço, asco, repugnância. O sim dessa mulher nos levou para o céu. Conseguem compreender a magnitude disso? O sim dessa mulher tão pequena, uma adolescente, mais ou menos 13 anos ela tinha, 14, 13, não sabemos com exatidão, mas mais ou menos isso, porque naquela cultura judaica era nessa fase que se concebia. O sim daquela mulher pôde tirar multidões do Antigo Testamento dos infernos. Eu tenho plena certeza que quando ela subiu aos céus, né, naquele dia glorioso da Assunção, o primeiro que estava lá para agradecê-la foi Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas, os patriarcas, os reis, os juízes. Por quê? Porque estar no inferno é gozar de um sofrimento que não acaba. Então, minha gente, nos nossos empreendimentos, nas nossas causas, né, recorramos à Mãe de Deus, que disse um sim, que nos libertou para toda a eternidade, mas que constantemente está diante de seu Filho a adorá-lo e a rezar por nós. Eu sempre digo, a Virgem Maria, estando no céu, goza
depois de Jesus Cristo, evidente, porque ela é criatura, de uma plenitude espiritual. Nada falta àquela mulher, não tem carência de nada. Então, tudo que ela faz é simplesmente olhar por nós. Eu falo que no céu não tem nada para fazer, os santos não tem nada para fazer senão ficar rezando por nós, né? Então, olhando a figura da Virgem Maria hoje, é a figura do sim, faça-se. Este salmo, né? Olha só, nós cantamos esse salmo 39, evidentemente esse salmo, ele vai falar da pessoa, do Messias, né? Do Messias, do novo Messias, que é o Filho de Deus, que veio com o seu sacrifício nos libertar do pecado e da morte. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O primeiro, né, que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus, é Cristo. Mas para que Ele o faça, Ele contou com o sim de alguém antecedentemente a Ele, que é a Virgem Maria. Isso é muito bonito. Por isso que a segunda leitura de hoje nós ouvimos, né, a carta aos Hebreus vai falar que é impossível eliminar pecados com o sangue de touros e bodes. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais tinha o objetivo de sanar os pecados, só que o pecado se tornou tão abundante que os animais se tornaram insuficientes. Foi necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho, que é um sacrifício perfeito, do qual não existe superior, para que todos os pecados fossem apagados de maneira definitiva. E o pecado do mundo é apagado pelo mesmo sacrifício que se perpetua na história. E tudo isso foi possível por causa do sim dessa mulher. Eu digo, tudo que nós vivemos espiritualmente somos, né, veio do sim dela. Olha quão importante foi esse sim, né? Eu não me lembro se é São Bernardo de Claraval, mas tem um santo que diz que quando o anjo foi enviado por Deus, né, um anjo maior, Miguel, um arcanjo, para anunciar à Virgem Maria que ela conceberia o Filho de Deus, diz que todo o céu, todos os anjos, toda a criação parou naquele momento. Dependia dela, dependia do seu sim, o cumprimento de todas as profecias. Todo mundo parou. É agora. Enquanto ela estava questionando o anjo, acho que estava todo mundo ansioso. Ai meu Deus, sabe quando você está assistindo futebol, né? E está lá nos 5 minutos do segundo tempo, seu time está ganhando, mas o outro está quase fazendo um gol, e está acabando o jogo, e parece que vai empatar. Se não empatar, o seu time ganha, você está lá, ai, acaba logo. E quando ela está perguntando para o anjo, parece que todos os anjos estão assim, ai meu Deus, vai logo, né? E ela perguntando, como se cumprirá isso? Ela não teve, ela não murmurou, ela não duvidou, ela simplesmente quis saber como, mas ela estava disposta. E quando ela fala, faça-se, quando ela fala essa palavra, faça-se, fiat no latim, todo o céu começa a entrar em festa, porque o projeto de Deus para todo sempre se cumpriu, e de maneira definitiva. Por isso que a festa de hoje está intrinsecamente ligada à festa da Páscoa, né? Eu vim, está escrito no livro, nós ouvimos na carta aos Hebreus, né? Eu vim para fazer a tua vontade. Qual foi a vontade que o Pai tinha para Jesus Cristo? Não foi somente nascer, foi morrer pelos nossos pecados. Então, esta festa está intrinsecamente ligada ao mistério pascal. Aliás, é raro celebrar essa festa no tempo da Páscoa, ela é sempre celebrada na Quaresma, né? Sempre cai no calendário litúrgico na Quaresma, de tal modo que a gente une o mistério, os dois mistérios mais importantes da fé cristã. Quais são? A gente une a encarnação
com o mistério pascal, o mistério da encarnação com o mistério da Páscoa, né? Então, nela se cumpre o projeto de Deus, que Deus também possa fazer de nós um verdadeiro cumprimento da sua vontade. E quando a gente foge dos nossos projetos, dos projetos de Deus, a nossa missão, Deus tem que refazer tudo o que Ele pensa para nós. Olha, o pecado atrasa o projeto de Deus. Se Deus ainda não cumpriu a segunda vinda, porque Ele vai cumprir. Sabe por quê, minha gente? Porque o pecado do ser humano está atrasando, mas vai se cumprir, vai se cumprir. Que Deus nos ajude. E hoje louvemos a Deus porque nós temos uma mãe que disse um sim em nosso benefício e que continua rezando por nós. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Reflitamos um pouquinho a palavra de hoje. Nós temos na nossa vida, no dia a dia, rezado com a vida este salmo: eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade.